Beleza, começando. Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a Priscila e nós vamos estar fazendo um vídeo. O vídeo será sobre a resenha do livro C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Lewis, sei lá, acho que eu falei certo, mas tudo bem. Eu vou estar fazendo aqui a resenha e eu quero fazer passo a passo, aí no caso um vídeo sobre cada capítulo para a gente poder expandir o nosso conhecimento do que ele fala neste livro. Não que eu seja um ser iluminado, diferenciado, super inteligente, que vai facilitar o entendimento, não é isso. Mas eu vou tentar aqui comentar sobre a leitura, não é nada muito fora da casinha, é mesmo sobre o livro. Então a gente pega o livro, abre o livro, lê e faz comentário. Eu quero dar início falando bem no prefácio. Por que eu não vou começar do prefácio? Porque do prefácio já tem umas coisas muito interessantes que eu falei, legal, nossa, dá pra falar disso aqui também. É a segunda vez que eu tô lendo esse livro. Terceira, eu acho. Não, a segunda. Mas tudo bem, vamos começar. O início lá do prefácio, ele fala que ele não tá para oferecer ajuda, o entendimento, o discernimento de qual denominação é a correta. Nem eu estou aqui, nem esse vídeo, neste canal, é para definir qual é a igreja certa e as outras são erradas. Não, gente, a gente não tá aqui para isso. Esse livro também não propôs isso. O objetivo principal do livro, né, a proposta dele é falar daquilo que é comum para todos os cristãos. Então, não importa a época, não importa o país, não importa quantos anos você tem, onde você nasceu, qual é as suas condições financeiras, aquilo que é comum para todos os cristãos, é sobre isso que a gente vai falar. Logo de cara, ele insiste falando, não vou falar sobre doutrina, gente, não vou falar. E por que ele não vai falar? Porque são assuntos secundários. A doutrina, ela muda de comunidade para comunidade, de país para país. A liturgia também. O que é doutrina? O que é um assunto secundário? Quando eu tô com a cola aqui, tô pegando na pesquisa, né, pra gente poder ver. Doutrina fala que é um conjunto de princípios que serve de base a um sistema, que pode ser literário, filosófico, político e religioso. E aí, no caso, o que isso quer dizer? Quando você vai entrar, por exemplo, numa empresa, existem princípios e regras que você precisa seguir. Você precisa ter conhecimento no Excel. É um princípio. Quando você vai terminar a faculdade, você precisa entregar um trabalho de conclusão de curso, que aí é o TCC, que eu acho que eles mudaram o nome pra ter um local que é artigo científico, uma monografia, agora eu não lembro. Então, são princípios. Uma pessoa que tá na escolinha, no EBD, Estudo Bíblico Dominical, dando aquela aula, ela teve que estudar para estar ali, ela tem uns princípios a seguir para poder estar dando aquela aula. Então, todos os locais vão ser diferentes. Tem lugar que nem tem estudo bíblico, muda de lugar para lugar, entendeu? E liturgia é a mesma coisa. O que é liturgia? Também é um assunto secundário. Tem origem na palavra grega, que quer dizer serviço público, e é a forma como se presta o culto. Tem igrejas que vão primeiro orar, cantar, ler a Bíblia, seguir nessa sequência. Tem local que vai só pregar. Tem local que só vai cantar. Tem local que vai pregar, depois cantar, depois orar. Então muda de local para local, muda também o tempo, assim, não tem um tempo definido. Aqui em São Paulo, normalmente quando você vai num culto, ele dura cerca de 2 horas e pouco. É o mais comum. Mas vai ter lugares, às vezes, que dura mais, dependendo da proposta muda. Então, não é nada definido, assim, único como certo. Então, ele fala, não, gente, eu não vou falar sobre assuntos secundários. Eu vou falar sobre os assuntos primários. O que é primário para todo cristão, de todo lugar, de toda época, de toda classe social, de todo entendimento e conhecimento? Todo cristão crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus encarnou, né? Ele existia, depois ele sempre existiu, na verdade, ele encarna como filho de Maria e José, ele vive na terra, aí imaculado, sem pecado nenhum, sem erro nenhum, e ele
vai à cruz, morre, o sangue dele é derramado e vertido por nós. E ele ressuscita. Então, isso é um senso comum. E aí, quando eu falo senso comum, não é de entendimento sem pesquisa. Não é isso que eu quero dizer. Senso comum é aquilo que é consenso, né? Todos os cristãos de todos os lugares creem que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por exemplo, todos os cristãos de todo lugar. Se você não crê em um aspecto de Jesus, aí eu tenho péssima notícia pra você. Mas brincadeiras à parte. Então essa é a proposta do livro, falar sobre aquilo que é comum para todos os cristãos. Mais forte é o que nos une do que o que nos separa. Então não importa se você é católico, protestante, anglicano, luterano, presbiteriano, batista, assembleiano, e se você tem e se você frequenta uma igrejinha de bairro que tem 20 membros. Mais forte é o que nos une do que o que nos separa, e o que nos une é Cristo Jesus. Ele dá sequência falando que o tempo ele muda o significado de algumas coisas. Por exemplo, no livro ele dá o exemplo da palavra gentleman, que significa cavaleiro. Do inglês para o português. Gentleman era uma pessoa que tinha um brasão, que tinha propriedades. Aquela galera que o rei coloca aqui a espada e dá uma denominação de lord, recebe ouro, imposto, dinheiro, né, verba, tem um exército ao seu dispor. Aí eu já tô falando de outras coisas, né, como barão, conde, visconde, duque, essas coisas. Mas no caso, gentleman significa aquele que tem um brasão. Não tem correlação com a sua índole, a sua personalidade. Mas nos tempos atuais, mudou-se o sentido da palavra. Hoje, quando você diz que alguém é gentleman, é mais referido a homens, quer dizer que ele é alguém gentil, alguém amoroso, bondoso, que serve os outros. Então, virou um adjetivo de alguém bom. E aconteceu a mesma coisa com o cristão. Na página 18 do livro, o C.S. Lewis fala o seguinte, ó. Não cabe a nós dizer que, no sentido mais profundo do termo, o que é um cristão? Primeiro de tudo, de tudo da continuidade. O cristão é aquele que significa o pequeno Cristo, um imitador de Cristo, aquele que segue os passos de Cristo, ou procura seguir os passos de Cristo. Então, não cabe a nós dizer quem, página 18 do livro, não cabe a nós dizer quem no sentido mais profundo do termo, aí quem mais se parece, né? Está mais próximo do Espírito de Cristo, quem é mais imitador de Cristo. E também não conseguimos olhar dentro do coração das pessoas. Não cabe a nós fazer tal julgamento, e na verdade somos proibidos de fazê-lo. Seria a mais pura arrogância dizermos que alguém é ou não um cristão nesse sentido refinado. Então, você olhar para uma pessoa e falar, olha, essa pessoa sim, ela é mais cristã que todo mundo. É pura arrogância, porque você não conhece o coração de ninguém, assim como eu não conheço o coração de ninguém. Então, o julgamento que ele fala aqui, vamos falar sobre, por exemplo, quando você abre um processo. Aí, não importa contra quem ou como, de qualquer forma, mas você abriu um processo. No processo, você apresenta provas, você inicia o processo a fim de conseguir uma sentença. Uma sentença é um julgamento. O juiz analisa aquilo que lhe foi proposto de acordo com as nossas normas e leis, né, a nossa Constituição, ou pelo menos deveria ser assim. E ele julga com resolução de mérito, ou sem resolução de mérito, ele julga se é certo ou errado. Então, ele olha para aquela situação e define, ele emite uma sentença. Então, quando ele diz que não cabe a nós fazer tal julgamento, ele está falando assim, não cabe a você julgar, olhar para uma pessoa e determinar qual que é o futuro daquela pessoa. Por exemplo, às vezes a gente vê alguém falando, por causa de alguma ação que a pessoa toma, outro vai lá e fala, nossa, você está condenado ao inferno. Quando você diz que alguém está condenado ao inferno, quando você afirma que a pessoa está condenada, porque enquanto há vida há esperança,
quando você diz que aquela pessoa está condenada, você já determinou o julgamento, né? Você já sentenciou qual será o destino daquela alma. E a única pessoa que tem esse poder é Deus. Nós não podemos, nunca, never, não nos foi dado essa autoridade. E aí, o que eu quero falar sobre esse assunto? Falar sobre os apontamentos na internet. Quando alguma pessoa que se denomina cristã e do meio gospel, ou até mesmo padre ou cantor, essas pessoas assim que acabam tendo alguma visibilidade, comete algum erro, a internet fica polvoroso. Nossa, todo mundo fala do assunto. Todo mundo retweeta, compartilha, manda no grupo do WhatsApp, fala na igreja. Alguns líderes decidem falar lá, tá com o microfone, decidem falar: vocês viram o que tal fulano fez? Isso não é de Deus, aquela pessoa vai pro inferno. Aí as pessoas comentam: nossa, você é o próprio diabo, você é o próprio Satanás. E assim, as pessoas elas vão indo, né? Vão falando. Na internet as pessoas julgam muito, elas são as primeiras a apontar. Mas eu quero que você entenda que o nosso dever, de acordo com o que C.S. Lewis fala, né? Essas pessoas são puramente arrogantes. O nosso dever como aqueles que são cristãos é analisar a situação. Assuntos secundários, que é doutrina, liturgia, não devem nem ser discutidos. Não tem assim, não precisa. Entendeu? É uma coisa, mas o certo. Gente, Deus não deixou descrito na Bíblia qual é a forma de um culto religioso seguir. Ele não falou assim, então, para me adorar, você precisa fazer uma oração de joelhos, onde você coloca a sua cabeça no chão e você ora 10 minutos, tal coisa você vai orar. E depois você lê 5 capítulos da Bíblia. E Deus não deixou essa regrinha. Então, assunto secundário não se analisa, não se discute. Mas é um assunto primário. Aquela pessoa disse tal coisa. Eu tenho algo para dizer para você. Se o líder daquela pessoa, se o padre, se o pastor aconselhou o indivíduo e ele não ouviu, você que tá lá, Mato Grosso do Sul, e a pessoa que tá lá no Rio Grande do Norte, vai fazer uma diferença? Não, ó. Se o Espírito Santo não convenceu ela do erro, quem é tu, quem sou eu na fila do pão para poder convencer a pessoa de alguma coisa? Não somos nada, não somos ninguém. Então, todo comentário que tem na internet, não é você, alecrim dourado, que vai mudar ninguém, não. Todo comentário na internet, toda vez que você digita lá, que você compartilha, que você dá like, que você comenta, só é pra gerar mais burburinho, né? O algoritmo entende que as pessoas estão gostando daquele assunto e redistribui o assunto para várias pessoas. Isso causa escândalo, gente. Toda vez alguém vai olhar e falar assim, causa escândalo pra quem está fraco na fé. Né? Que a pessoa olha e fala, gente, será que eu tô no caminho certo? E causa escândalo para aquele que ainda não conheceu Jesus. Para aquele que ainda não está inserido no nosso meio. Que não tem uma fé solidificada, né? Mas a gente tem que julgar sim, a gente tem que apontar. Gente, pelo amor de Deus, se a pessoa que é líder da pessoa não convenceu, se o Espírito Santo não convenceu, o que seria o correto a ser feito? A igreja local, né, os membros daquela denominação, analisarem a situação e tomarem as providências. Isso é o correto a ser feito. Nós não podemos tornar escândalo, porque o escândalo, não podemos tornar o escândalo mais maior do que ele é. Porque o escândalo ele começa a servir de pedra de tropeço para as pessoas. Serve de pedra de tropeço para quem está longe, para quem está distante, para quem está fraco. E esse não é o nosso objetivo como cristão. Na página 19, ele fala assim, quando um indivíduo que aceita a doutrina cristã
não vive de acordo com ela, é muito mais esclarecedor dizer que ele é um mau cristão do que dizer que ele não é um. Meu pastor, ele tem o costume de falar que o bom cristão não é o cristão que peca menos. E ele sempre fala, eu não estou fazendo apologia ao pecado. O que eu quero dizer é que na nossa caminhada cristã, nós estamos crescendo. A cada dia que passa, nós estamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Então, os mesmos erros que eu cometi hoje, provavelmente eu não vou cometer amanhã. E no futuro, assim em diante, eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. Então, todo cristão ele está em constante crescimento, ele está constantemente se parecendo mais com Cristo. Então, o mau cristão provavelmente é aquele que não tem muita intimidade, não conhece muito, não sabe muitas coisas a respeito da Bíblia, ou até mesmo da doutrina do próprio ministério. Então, nós devemos orar pela pessoa. Gente, se todo mundo aponta na internet, dobrasse o joelhinho pra orar, pra pedir a Deus, pra falar, Senhor, tem misericórdia daquele fulano, daquele ciclano, eu tenho certeza que a pessoa mudava. Tenho certeza que muitas coisas poderiam acontecer diferente, né? Porque a oração do justo muito pode seus efeitos. E quando eu digo, né, como eu expliquei, que nós não devemos julgar, não no sentido de emitir condenação, é no sentido de emitir uma sentença. Porque a palavra fala aqui, ó, não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Quando é dito isso, não tá falando assim para nós emitirmos uma condenação, né, uma sentença sobre a pessoa. Mas quando Jesus fala isso em João 7:24, ele está falando para nós analisarmos a situação. Nós olhamos para aquela situação e falamos assim, isso aqui não tá muito legal. Não é para você sair compartilhando com as pessoas. É para você olhar, analisar e falar, nossa, isso aqui não é de Deus. Mas você, no seu coração, você receber aquela informação e você falar, isso não é de Deus. Eu não vou receber. Não é para você ir pro ciclano, pro beltrano, para todo mundo falar, ai, sabe aquela pessoa? Olha o que ela fez. Olha isso. Não é esse o objetivo. E aí eu vou trazer aqui um exemplo. Você chega na sua casa, tá? Aí tu vai pegar o leite na geladeira. Na hora que tu abre, na hora que tu sente o cheiro, você fala, nossa, esse leite tá podre. Não dá pra beber. Tu não sai da tua casa com o leite podre na mão. Chega pro vizinho da frente e fala, vizinho, olha só, meu leite tá podre. Chega pro vizinho da direita, olha só, meu leite tá podre. Daqui a pouco seu bairro inteiro tá sabendo que na sua casa tem um leite podre. Não é assim que você lida com o leite podre. Você comumente avisa para as outras pessoas da sua casa e fala, gente, ó, esse leite aqui tá com cheiro estranho, então eu acho melhor ninguém beber, eu vou jogar fora. Não que eu estou dizendo que nós devemos jogar fora os pecadores, não é isso. Não interprete mal essa questão, porque todos nós somos pecadores sendo transformados diariamente. Mas a igreja vai decidir, né? A igreja vai decidir como lidar com aquela situação. Aí, no caso, propor alguma disciplina, por exemplo, tem pessoas que vão propor oração, jejum, campanha, como que é dos católicos rezar o terço, punição, ato punitivo. Aí eu não sei muito bem como que é para cada local, mas cada local tem uma forma de tentar lidar com aquela situação. Então, é desta forma que deveria ser feito. Por exemplo, hoje nós temos páginas de fofoca gospel para espalhar assim pro mundo o que tá acontecendo de errado com tal igreja, com tal fulano, com tal ciclano. Ah, mas todas as pessoas deveriam saber desse... Não, meu filho. Não. Todo mundo precisa saber que na sua casa tem leite podre, que o leite apodreceu, que você esqueceu de guardar ali na geladeira. Não, meu filho, ninguém precisa saber disso, não. É um assunto daquele local. Você fala para as pessoas da sua igreja, as pessoas da sua igreja têm que tomar decisão. Às vezes um líder, uma pessoa próxima, um padre, um pastor, vai tomar uma decisão, assim, vai te auxiliar, te acompanhar. Porque isso é o certo. E a palavra diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aí Mateus 5:7. Todo aquele que pratica da misericórdia alcança a misericórdia. Sim, todos os pecados, porque assim, para Deus não existe pecadão, pecado médio, pecadinho. Pega todos os pecados
pesa na balança de Deus. É tudo pecado. Ninguém vai sair inocente. Então, o certo seria a gente não condenar as pessoas, não emitir sentenças na internet, principalmente porque às vezes pode ser que alguém inventou o assunto, ou às vezes a pessoa não conseguiu se explicar muito bem e acabou falando besteira, ou às vezes ela é nova, ainda tá muito aprendendo algumas situações. Então, não condene ninguém, porque haverá um dia, a palavra está escrito que Deus separou um dia para o juízo, para a condenação, onde serão separadas as ovelhas de quem não é ovelha, né? Então, deixa, se apazigua. Quando eu vejo assim nos comentários, eu ignoro. A vida se torna muito melhor quando você só ignora. Você lê, você fala, meu, misericórdia, meu Deus. Às vezes você pode até pedir um auxílio para um pastor ou um padre. Falar, então, olha só o que eu vi na internet. Eu vi esse assunto aqui. Será que o senhor pode me explicar melhor? Nesse sentido, não buscando assim espalhar um rumor, o burburinho, uma fofoca. É isso que eu queria comentar sobre o prefácio. Foi as coisas que me chamaram a atenção. Até a próxima.